incapazes de suster essa forma cambaleante e emaciada. Ele tinha o rosto contraído, pendente o maxilar inferior, os olhos encovados, com uma pupila sem expressão, que olhava, no vácuo, de maneira terrificante. Esse resto de homem não encontro outra expressão que o qualifique. Arrastava-se, trôpego, pelo aposento, volvendo, de tempos em tempos, um olhar estúpido para mim. Em seguida, dirigiu-se para outra porta, procurou longamente a maçaneta que finalmente achou, girou-a, conseguindo assim abrir a porta, para, a seguir, sempre cambaleando, entrar em outro quarto, onde desapareceu subitamente. Eu estava sentada em minha cama, gelada de horror, fixando essa forma espectral até que sumiu. Então saltei do leito e, atravessando apressadamente o corredor, penetrei no quarto de meu parente, que encontrei profundamente adormecido. Nada em seu rosto podia, mesmo de longe, comparar-se a esse sósia horrível que eu havia visto. Nessa noite não pude mais conciliar o sono e, durante semanas, fui como que obsidiada pela lembrança do espectro que vira. Abstive-me, naturalmente, de fazer a menor alusão a esse acontecimento, diante de meus amigos e conhecidos de Paris, mas, em carta contei tudo à minha mãe, nos mesmos termos que aqui emprego. Algumas semanas depois, não tendo meu parente experimentado melhoras, foi consultar um eminente especialista de moléstias nervosas que o tranquilizou, mas secretamente a mim confiou temer se declarasse uma paralisia geral com degenerescência cerebral. E o diagnóstico realizou-se integralmente. No instante em que escrevo, outono de 1895, meu infeliz parente foi hospitalizado em uma casa de saúde. Ele vai de mal a pior e os terríveis sintomas da moléstia se declararam com toda a virulência. E no presente momento que se note bem chegou a tal estado de desmoronamento físico e moral que, de modo horroroso, se assemelha à forma espectral que me apareceu em 1892, manifestação que foi, provavelmente, providencial e que teve por fim preparar as nossas almas para a desgraça que nos acabrunhou. No momento da aparição, meu parente contava 43 anos e era fisicamente tão bonito, tinha um rosto tão inteligente, maneiras tão cativantes que impossível seria imaginar a pessoa mais bem dotada pela natureza. Era, em suma, a última criatura por quem se pudesse temer um fim tão miserável. Desnecessário acrescentar que se trata do próprio irmão da narradora. E, também neste caso, a hipótese telepática encontra difícil aplicação, a menos que se queira chegar a admitir que o eu subconsciente da pessoa interessada, tendo tido, em sono, a percepção da moléstia que a ameaçava, com a visão terrificante do estado de decadência física e moral em que deveria encontrar-se alguns anos depois, tenha transmitido essa visão alucinatória à percipiente, em cujo cérebro ela seria objetivada e dramatizada por efeito do determinismo associativo. Tais são as induções necessárias para interpretar, telepaticamente, o caso acima, induções que me limito a expor sem comentários. Por sua vez, a interpretação do fenômeno pelo desdobramento apresenta dificuldades que não são fáceis de vencer, embora ela pareça mais aceitável do que a hipótese telepática. Para torná-la inatacável, bastaria que a narradora acrescentasse um comentário ao episódio exposto, coisa que deixou de fazer. Quero falar aqui da circunstância de ter o fantasma aberto 2 vezes a porta do quarto, uma para entrar e outra para sair dele. É claro que se, de acordo com a narrativa, a percipiente tivesse verificado que as portas haviam sido realmente abertas, a objetividade do duplo não mais precisaria de ser demonstrada. Não o tendo feito a narradora e não tendo me expedido esclarecimentos sobre esse detalhe muito importante, daí resulta, cientificamente falando, que não é lícito ter em conta o que a respeito afirma a autora, visto que, em numerosos casos de telepatia, revela-se esse fato que os percipientes veem fantasmas abrirem portas que a seguir se encontram fechadas. Ou, em outros termos, certas particularidades complementares, de uma alucinação telepática, são frequentemente de natureza puramente subjetiva e provocadas no percipiente por via sugestiva associativa. Inversamente, justo é reconhecer que, querendo analisar a fundo o caso narrado, fácil será achar incidentes e estabelecer argumentos a favor de uma ação real exercida pelo fantasma sobre as portas. Em primeiro lugar, porque a percipiente, a propósito do segundo episódio assim se exprime, em seguida, dirigiu-se para outra porta, procurou longamente a maçaneta que finalmente achou, girou-a, conseguindo assim abrir a porta para, a seguir, sempre cambaleando, entrar no outro quarto, onde desapareceu subitamente,
frase esta que descreve uma ação real e complexa, inclusive o fato de ver o fantasma cambalear no outro quarto, o que a percipiente não poderia ter observado se a porta permanecesse fechada. Encontramo-nos, pois, diante de um fato que difere totalmente das simples modalidades segundo as quais se produzem as habituais visões subjetivas de portas abertas pelos fantasmas. Em segundo lugar, porque o fato de achar fechada uma porta quando se está bem certo de que foi aberta, tem por efeito levar o espanto à percipiente de modo a ficar o acontecimento gravado em sua memória e que não deixa de relembrar complacentemente toda vez que dele fale ou que a seu respeito escreva, como se verifica precisamente nos fatos análogos recolhidos. Daí a presunção de que, se a narradora do caso em questão tivesse descoberto que a porta aberta pelo duplo tivesse permanecido fechada, ela não deixaria de mencioná-lo, tanto mais que, correndo logo para o leito de seu parente, como fez, ela deveria perceber-se imediatamente da ocorrência. O fato, pois, de não o ter mencionado, assume, em tais circunstâncias, certo valor probante no sentido de que a percipiente efetivamente encontrou abertas as portas. Compreende-se, neste caso, que esta circunstância tão evidente não despertou a atenção da narradora e, consequentemente, esta não cuidou de notar uma coisa que lhe era destituída de interesse. Tais as induções especiais que este caso sugere, induções que me parecem suficientemente racionais e legítimas para terminar aqui. Ainda algumas palavras a respeito da dificuldade de interpretar o caso presente, do ponto de vista objetivo. Uma das dificuldades reside no fato de que, no episódio observado, não se trata apenas de desdobramento, mas, simultaneamente, de uma espécie de premonição dramática a qual se teria submetido o corpo fluídico da pessoa interessada. Essa dificuldade faz surgir outra, sujeição voluntária ou determinada inconscientemente pela influência de uma entidade espiritual, como supõe a narradora. Que sabemos nós disso, realmente? O tempo ainda não está maduro para resolver certos enigmas metapsíquicos. É preferível deixá-los sem solução do que aventurar-nos em um labirinto de induções prematuras. Caso 33. Esta circunstância aqui, nos comentários do acontecimento acima, faz admitir a possibilidade da existência dos fenômenos de bilocação com um duplo bastante substancial para agir sobre a matéria, suposição que poderia parecer audaciosa e gratuita a alguns dos leitores, me leva a relatar dois casos análogos de bilocação à distância nos quais se realça a mesma circunstância. Observo que os casos desta natureza são extremamente raros, tão raros que, nas minhas fichas acumuladas de 43 anos para cá, sobre todos os fatos psíquicos, só se encontram 9 casos deste gênero. Eis o primeiro dos dois fatos que me proponho relatar. Tomou do livro de Camille Flammarion, intitulado Em Torno da Morte, pag. 142. O autor escreve: minha excelente amiga a senhora Victor Dobelman, de Estrasburgo, que é membro da Sociedade Astronômica de França, comunicou-me o seguinte fato: minha amiga, senhora Turban, velava uma irmãzinha enferma. A casa paterna do Sr. Yates, impressor, estava situada no ângulo da Praça Temple Nelf. Sua irmã mencionava a todas as pessoas conhecidas que vinham pela rua situada no ângulo oposto, ainda que ela não as pudesse ver de seu leito. Em breve perdeu-se a esperança de salvá-la. Certa tarde de um domingo, ela manifestou a sua irmã seu grande pesar por nunca ter ouvido uma pregação de seu noivo, pastor de uma localidade longe de lá. Caiu em catalepsia e, durante 2 horas, permaneceu como morta. Quando acordou, contou ter visto o noivo pregar sobre determinado tema e, no dia seguinte, faleceu. Após o sepultamento, a senhora Turban perguntou ao noivo de sua irmã se no domingo à tarde havia pregado sobre tal assunto. Muito surpreso, quase chocado, ele perguntou: como puderam saber? Foi a sua noiva que me contou. É bem estranho, disse ele, porque no meio de meu sermão acreditei ver entrar no templo uma forma branca que se parecia com a minha noiva. Sentou-se numa cadeira desocupada, no meio da assistência, e desapareceu ao terminar o serviço. Neste caso, a possibilidade de consistência substancial do fantasma aparecido é presumível, sobretudo pela circunstância de ter seu duplo dirigido para a única cadeira desocupada no meio da assembleia de fiéis reunidos em volta do púlpito, onde se sentou e aí permaneceu durante 1 hora sem se mover. Mas evidente é que, para eliminar toda dúvida sobre a consistência material do fantasma, o ministro clarividente interrogasse os fiéis presentes a fim de se assegurar se também outros haviam visto o mesmo fantasma e ao mesmo tempo. No seguinte caso,
desapareceu qualquer dúvida sobre a natureza substancial do fantasma diante de certos atos concretos produzidos pelo próprio duplo. Caso 34 trata-se de um fenômeno de data relativamente recente e cientificamente importante por ter sido informado por uma documentação que nada deixa a desejar. O seu relator é William Stead, escritor eminente, jornalista e espírita inglês bem conhecido, e o caso aconteceu com ele mesmo numa igreja, onde percebeu duplos materializado de uma amiga sua, então enferma. Ele se cercou do máximo de testemunhas, de modo a tornar o fenômeno cientificamente incontestável. Para o conseguir, colheu atestados subscritos por 4 membros de sua própria família que se achavam na igreja, todos eles conhecendo familiarmente a senhora cujo duplo viram. Por outro lado, colheu os testemunhos do pastor anglicano, do diácono, dos membros do coro, todos os quais viram o fantasma e o notaram por seus característicos, sem desconfiarem que só se tratava de um fantasma. Em seguida, foi colher testemunhos de outro lado, a começar pelo médico assistente que atestou a doença da enferma, depois o da mãe dela, de uma parenta, da governanta e da camareira, as quais atestaram que a doente estava deitada em seu leito quando se deu o seu aparecimento na igreja. E, finalmente, obteve o testemunho da protagonista, que experimentou um impulso por assim irresistível de ir à igreja e narrou as circunstâncias em que se realizou o estranho fenômeno. O relatório do caso é bem longo, razão pela qual devo limitar-me a resumi-lo. William Stead afirma que a senhora era cética em matéria religiosa e aconselhou a seguir os exercícios do culto na igreja que ele frequentava, assegurando-lhe que não perderia o seu tempo. E lá foi ela pela primeira vez, interessando-se pelo desenvolvimento do rito. Sua entrada na igreja atraiu a atenção do pastor, do diácono e de todos os membros da congregação, quer porque fosse desconhecida de todos, quer porque envergasse um vestido de cores vivas. Algum tempo depois, a senhora adoeceu e, conversando com Stead, disse-lhe que se sentira impelida, de maneira quase irresistível, a assistir novamente aos exercícios do culto. Acontece, pois, que, no domingo seguinte, tendo Stead ido à igreja, viu entrar uma senhora vestida de preto e que rapidamente atravessou o templo e foi sentar-se no banco junto ao coro, no qual a sua amiga se sentara na vez anterior. William Stead assim continua: minha família e eu havíamos tomado lugar na primeira fila. Eu pensei, é curioso. Dir-se-ia que esta senhora é minha amiga mas, bem entendido, eis uma coisa impossível. A recém-vinda parecia sofrer muito. O rosto estava muito pálido, lívido, de aparência espectral. Vestida de preto, com grande chapéu preto que eu reconheci, pois a minha amiga sempre usava em Londres. Comecei a sentir-me inquieto pela senhora que acabava de reconhecer. Ela apresentava um aspecto tão doente, com os olhos tão pisados, que eu receava vê-la cair desmaiada antes do fim da cerimônia. Durante o cântico, ela não se levantou. E o diácono lhe ofereceu um livro de orações que ela segurou mas não abriu. Então uma senhora de ir ao serviço religioso, deu-lhe outro livro que ela tomou com ar distraído e depôs sobre o banco. Ela permaneceu sentada até cantarem o último hino, que escutou em pé. Durante o segundo e o terceiro versos, apanhou o livro, mas não me pareceu que cantasse com os presentes. Durante o sermão estava de tal modo imóvel e lívida que acreditei presa de uma das suas crises. Procurei atrair-lhe os olhares, mas inutilmente. No momento da coleta, o coletor também lhe apresentou a bolsa, porém nada deu. Durante o último hino, bruscamente depôs o livro, logo atravessou a nave e desapareceu. Tive tempo de fixá-la bem e de reconhecê-la sem qualquer engano possível. Ela, porém, não pareceu ter me reconhecido. Corri imediatamente à estação da estrada de ferro, pensando em encontrá-la no trem de partida, porém lá não se achava. Não a encontrei na rua e não a vi na plataforma. Voltei à igreja, supondo encontrá-la na sala de orações, mas lá também ela não estava. De novo corri à estação e nada. Ela fora vista por toda a minha família, exatamente como fora vista por mim, e também foi reconhecida por todos, uns independentemente dos outros. Assim se exprime William Stead. Foi só na manhã seguinte que Stead, ao receber uma carta da senhora A, comunicando-lhe ter passado muito mal no dia anterior, compreendeu subitamente que assistira a um fenômeno de bilocação, pensamento que o convenceu imediatamente. Ele observa, eu não podia duvidar um só momento da identidade daquela que eu havia visto. Era ela, bem ela, em seu aspecto, seu corpo, seu modo de andar e na maneira de se vestir simplesmente mas com originalidade.
Múltiplas lâmpadas a gás iluminavam o templo e durante 1h15 a senhora permaneceu diante de mim, bem iluminada, na assembleia de uma centena de pessoas. E, mais ainda, ela atravessara a nave antes de terminar o serviço, portanto, passou diante de todos os fiéis, de cabeça levantada, perfeitamente visível. Segue-se na relação de Stead extensa lista de atestados pessoais que ele colheu para validar o fenômeno, atestados que sumariamente resumi no começo. Limitar-me-ei a citar um trecho da declaração do diácono: quando estávamos cantando o primeiro hino, vi entrar uma senhora vestida de preto, que eu não conhecia, e trazia grande chapéu também preto. Ela havia aberto bruscamente a porta e se dirigira rapidamente para um banco perto do coro. Pareceu-me ser uma estranha e eu fiquei espantado com a precipitação com que caminhava. Depois da primeira leitura da Bíblia, durante o cântico, notei que permanecia sentada e aproximei-me para lhe oferecer um livro de orações, que ela aceitou. Minha atenção foi desviada para outras coisas, mas, ao cantarmos o último hino, vi-a descer e se dirigir rapidamente para a saída, onde empurrou a porta sem esperar pelo meu auxílio. Ela se enganou com a folha da porta, depois saiu e desapareceu de minha vista. William Stead termina sua extensa relação com estas observações. Eu podia ter colhido muitos outros testemunhos, mas os que me foram fornecidos são mais do que suficientes para provar a autenticidade dos fatos, quer do lado dos percipientes, quer da pessoa protagonista. Nenhuma incerteza houve nos cálculos da hora em que foi vista. Comumente um duplo concede apenas o tempo para que o percebam e desaparece instantaneamente, porém desta vez ele foi observado durante 1h15. Habitualmente só é visto por uma pessoa, mas ainda desta vez foi notado por uma assembleia inteira reunida numa igreja. Ordinariamente se verifica uma relação psíquica entre o duplo e as pessoas que o percebem, mas, ainda uma vez neste caso, foi igualmente visto por pessoas que conheciam a senhora como por pessoas que não a conheciam. Comumente passam-se diversos dias antes de se recolherem todos os testemunhos, mas neste caso foram recolhidos mesmo antes de se inteirarem, os que os forneceram, de que se tratava, em suma, de um fantasma. Concluo, daí, que parece provado ter se manifestado na igreja de Zei na tarde de domingo, 13 de outubro de 1896, o duplo da senhora e que esse duplo estava suficientemente materializado para empurrar a folha da porta de saída, para entrar e sair, para tomar e segurar um livro em suas mãos, se bem que os circunstantes hajam observado que a aparição conservava aberto o livro, como o havia recebido. Tal é, resumido, o interessante caso de bilocação observado por William Stead, caso cientificamente notável por estar apoiado em uma documentação perfeita. Ela se presta a considerações teóricas instrutivas que me abstenho de formular, porque me levariam além da tese aqui sustentada. Isto posto, limitar-me-ei a observar que o fato de o fantasma aparecer no traje que a pessoa desdobrada usava habitualmente naquela estação, não deve embaraçar o leitor porque assim se passam as coisas nas experiências de fotografia do pensamento, no decorrer das quais aparece sobre as chapas fotográficas o objeto em que o experimentador pensa fortemente. E, bem frequentemente, nem mesmo se pergunta se este último teve a intenção de impressionar a chapa com o seu próprio pensamento, visto tratar-se de alguma coisa familiar na existência cotidiana do sensitivo que se coloca diante da máquina, de modo que essa qualquer coisa existe por assim dizer no limiar de sua consciência. Assim, por exemplo, em minha monografia Pensamento e Vontade, Forças Plásticas, exatamente plasticizante, e organizadoras, eu relato o caso clássico da senhorita Scatcherd, que foi solicitada pelo arcediago Coley a se deixar fotografar. Ela consentiu de bom grado, mas no momento de posar percebeu que estava em traje caseiro e pensou que seria melhor a sua linda camiseta ornada de rendas. Pois bem, na fotografia a sombra da camiseta desejada parecia superposta à que vestia realmente. O reverendo Coley publicou essa fotografia na revista Lead, 1913, pág. 350, onde se vê aparecer distintamente o desenho transparente da camiseta inexistente. Não olvidemos, pois, que o pensamento é força plástica e organizadora, o que explica o fenômeno, aparentemente incompreensível, de fantasmas de vivos e de mortos constantemente aparecerem vestidos de véus brancos em que se envolvem. Isto pelo simples fato de se imaginarem vestidos. Resta-me ocupar do grupo mais interessante, por seu número de casos de bilocação, e compreende os fenômenos de desdobramento no leito de morte observado por numerosos sensitivos, cujas descrições concordam maravilhosamente entre si,
Se bem que a vasta maioria deles jamais se houvessem ocupado de pesquisas psíquicas e, consequentemente, ignorassem que experiências análogas tivessem ocorrido a outras pessoas. Esta última circunstância constitui já em si excelente presunção a favor da realidade objetiva dos fenômenos observados, visto que certas particularidades, complexas e dificilmente imagináveis, relativas ao desdobramento dos fenômenos em questão, certamente não poderiam ser explicadas pela hipótese das coincidências fortuitas, repetidas que são centenas de vezes e de forma sempre idêntica. Além disto, é preciso acrescentar que bom número de casos deste gênero foram observados simultaneamente ou sucessivamente por diversas pessoas, o que concorre eficazmente para demonstrar a sua natureza positivamente objetiva. Começo por alguns exemplos em que o desdobramento é mais ou menos embrionário ou rudimentar, fazendo observar que entre eles se encontram numerosos que foram observados coletivamente, do que resulta a assumirem grande valor probante no sentido da objetividade do fenômeno e tomarem uma significação teórica das mais importantes pelo fato de representarem a fase inicial dos fenômenos de bilocação no leito de morte, onde se assiste à saída da substância fluídica, em estado difuso, do corpo carnal, substância que, depois de flutuações repetidas e determinadas pela reabsorção parcial por parte do organismo, e isso correspondendo com a vitalidade crescente ou decrescente da moléstia, termina por constituir um corpo etéreo quando sua hora suprema. Segue-se que os casos que vou expor, nos quais o desdobramento está no começo, não são menos importantes, teoricamente, do que os outros em que o desdobramento é completo, por serem complementares destes últimos e nos instruírem sobre as fases iniciais do fenômeno grandioso que se realiza na hora suprema, a separação do corpo etéreo do nosso corpo carnal. Caso 35. A senhora de Morgan, em seu livro From Mater to Spirit, pag. 127, conta que uma mulher do povo, J.D., sem instrução e que certamente nunca ouvira falar das modalidades variadas das visões espirituais que se produzem nos sensitivos, tendo assistido aos últimos momentos de uma criança, assim narra as suas impressões: eu velava um menino enfermo, em companhia de sua mãe. Só tinha 2 anos e meio e fora tomado de convulsões que o prendiam ao leito já há 3 ou 4 dias. A mãe havia posto sua mão debaixo da cabeça da criança e eu lhe prestava auxílio do outro lado da cama. Num pequeno fogão, à minha frente e do lado em que achava a mãe, ardia um fogo vivo. De repente vi a chama obscurecer por causa de não sei que de opaco que veio colocar-se entre mim e o fogão e essa qualquer coisa avançava e recuava continuamente. Fiz a mãe observar o estranho fenômeno, porém ela respondeu que nada havia. Enfim, cessaram as convulsões da criança, que estava caída e inanimada em seu pequeno leito e assim permaneceu até às 10 horas, momento em que deixou de viver. Eu me apercebera de que o fogo se extinguia de certo modo 1 hora antes do falecimento da criança, e o fenômeno se prolongou até o instante de exalar o último suspiro. Desde esse momento, tornei a ver a chama do fogo clara e brilhante. Caso 36. A mesma senhora de Morgan na obra citada, pag. 128, acrescenta este outro fato, porém mais completo que o primeiro, do qual foi em parte testemunha ocular juntamente com uma amiga dotada de maior sensibilidade. Ei-lo, certo dia eu me achava à cabeceira de um moribundo, em companhia de uma amiga que sabia dotada de uma sensibilidade especial para as visões psíquicas. No momento em que a respiração do moribundo se transformou em estertor, vi uma nebulosidade branca sair de seu corpo e deter-se a 2 ou 3 polegadas de distância. Notei que também a minha companheira observava atentamente o fato. Seus olhos, que sempre expediam estranha luz, quando ela percebia coisas invisíveis a outras pessoas, haviam se desviado em dado momento, da muda contemplação do agonizante, para fixarem mais alto, acima da cabeceira do leito. Em seguida, dirigiram-se para mais baixo e ela pôs-se a olhar no vácuo com extrema atenção, por mais de 1 minuto. Eu a observava em uma atitude de interrogação, ela, porém, continuava calada. Algum tempo depois, explicou, vi surgir das cobertas uma nebulosidade branca, coisa que já observei em circunstâncias análogas, quando a minha atenção foi atraída para a cabeceira da cama onde se condensava, sob a forma de uma coluna, uma pequena nuvem de 3 ou 4 pés de altura, da qual emanava uma luminosidade intermediária entre a luz do sol e a da lua. No interior dessa coluna podia-se discernir maior luminosidade, que se tornava cada vez mais brilhante no centro, ao mesmo tempo em que, do centro à circunferência, o todo parecia animado de um movimento vertiginoso. Tornei a ver ainda o fenômeno no instante em que o enfermo exalava o último suspiro.
Então essa coluna pareceu elevar-se e desaparecer. Caso 37. No seguinte fato, os percipientes foram em número de 2 e, dessa feita, ambos observaram o fenômeno de modo preciso e irrefutável. Tomo o caso ao Journal of the SPR. Vol. Vi. Pag. 68. Não foram citados os nomes dos protagonistas, mas são conhecidos dos dirigentes da Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas. A senhora W. conta o seguinte: meu pai faleceu de bronquite no dia 12 de novembro de 1862, pela meia-noite e meia, e às 9 horas da mesma noite os médicos o haviam declarado fora de perigo. Foi por isso que a minha mãe, entre as 11 e 12 horas da mesma noite, extenuada por longas vigílias e instâncias minhas, se retirou para dormir e restaurar as suas forças. Pouco depois da meia-noite, meu pai, depois de breve mordorra, despertou agitado e eu lhe ofereci um cordial que ele bebeu com avidez, mas logo em seguida murmurou com uma voz fraca: vou morrer, ao que repliquei: ó. Não, meu pai. O senhor está muito fraco, e tudo, porém ele acrescentou: chame Kate, chame Kate. Pedi a uma amiga, que o velava comigo, para chamar a minha mãe, a minha irmã e os meus irmãos, que acorreram precipitadamente. No fogão havia um fogo quase extinto e o quarto só era iluminado por uma única vela. Estes últimos detalhes têm sua importância por concorrerem para demonstrar que aquilo que vi, ao mesmo tempo que um dos meus irmãos, não era devido à iluminação do quarto e menos ainda à nossa imaginação. Em poucos minutos o doente morria e eu depus a sua cabeça delicadamente sobre o travesseiro. Meu irmão mais moço e eu proferimos repentinamente a mesma exclamação: olhem! Olhem! Nós ambos vimos aparecer, acima da cabeça de nosso pobre pai, um vapor luminoso e vibrante em forma de globo. Dir-se-ia que a sua respiração se condensara no ar sob a forma de um vapor luminoso e que algo parara lá, batendo asas como um passarinho em cima de uma gaiola que durante muito tempo o aprisionara, para, em seguida, lançar-se livremente através do espaço infinito. 2 noites depois, eu estava acordada, com o coração despedaçado e a alma cheia de pesar, quando repentinamente tornei a ver, acima de mim, a mesma luminosidade sob a forma de um globo, em tudo semelhante ao que já descrevi, porém maior e mais brilhante. Sentei-me, olhando ao derredor, na obscuridade, ocupada em descobrir alguma causa racional do fenômeno, mas em vão. O irmão e a irmã da senhorita W confirmaram toda sua declaração. Este último fato da reaparição, 2 dias após, do mesmo globo luminoso, adquire valor sugestivo do ponto de vista de não ser privativo dos fenômenos de bilocação, não obstante serem comuns as visões de globos luminosos no leito de morte ou algum tempo depois, pois bem frequentemente se encontram narrativas do gênero. E é uma coisa bem conhecida existir uma tradição antiga a respeito e segundo a qual esta seria a forma que assume o espírito humano em muitas circunstâncias de sua atividade extracorporal. Curioso e interessante é verificar que as mesmas manifestações, sob a forma de globo no leito de morte, também se produzem entre os selvagens. Assim, por exemplo, a senhora Beatrice Grissal, célebre exploradora em Nova Guiné, publicou um artigo no Odion World Magazine intitulado Feitiçaria e Espiritismo entre os Papuas. Nesse artigo, relata, entre outras coisas, sua conversa com um feiticeiro papua que lhe afirmou ter assistido, por numerosas vezes, à desencarnação do espírito no momento da morte. Em resposta a uma das suas perguntas referente à forma do espírito em tais circunstâncias, o feiticeiro respondeu, sob todos os pontos de vista, ele é semelhante a um balão de esporte, um desses balões com os quais os nossos jovens se divertem. E, em todos os sentidos, também se assemelha a uma lanterna que dá uma luz azul. O diretor da LID, a qual toma o episódio, comenta assim: os espíritas estão, por sua vez, familiarizados com este aspecto do fenômeno. É então natural, porém mais ainda, inteiramente sugestivo que a observação nos revela como a liberação do corpo astral do corpo somático apresenta uma aparência idêntica assim quando se produz entre os papuas selvagens como quando se produz no leito de morte de um londrino. São precisamente essas observações convergentes, concordantes, cumulativas, provenientes de todos os cantos do mundo, que concorrem maravilhosamente para validar o fenômeno ao colocá-lo sobre bases cientificamente inexpugnáveis. Acrescentarei enfim como se sabe que o Dr. Baraduc chegou a fotografar o corpo fluídico no leito de um moribundo. Nessa circunstância, a chapa fotográfica revelou uma esfera luminosa com proporções um pouco superiores às de uma cabeça humana. Caso 38. Neste outro fato de ordem rudimentar,
Começo de fenômeno, e coletivo, os participantes eram em número de 3. Tiro da Lid, 1921, pág. 551. O relator é o reverendo Charles Twell Daly, autor da já célebre obra Man Survival After Death. Escreve ele, há 15 anos, no dia 29 de julho de 1921, faleceu a minha sogra, Sra. Mary Burnett, após breve enfermidade. Na noite de 28 para 29, minha esposa, minha filha e uma amiga, Sra. Proud, velavam a moribunda. Soara meia-noite, o quarto estava iluminado por uma grande lâmpada e a doente já entrara em coma. De repente, minha filha Marjorie viu condensar-se uma espécie de vapor cinzento que flutuava acima do corpo da agonizante, comparável à fumaça de um cigarro que se teria condensado neste ponto. Tinha o diâmetro de 3 ou 4 polegadas e flutuava perto de 4 polegadas das cobertas, no meio do corpo da enferma. Surpresa pelo que via, minha filha chamou a atenção de minha esposa e da Sra. Proud para o fato, as quais, por sua vez, perceberam e observaram, com grande atenção, o estranho fenômeno. Essa nuvem crescia lentamente até atingir as proporções de um grande prato de mesa, esta comparação feita. Em seguida, com crescente assombro de todos, a parte superior dessa nuvem se iluminou e tomou uma cor de vermelho vivo, e assim permaneceu no ar, em forma de disco, sempre à mesma distância do corpo da moribunda, após o que, sempre ante o crescente espanto das 3 espectadoras, começou a se formar, em torno do corpo da Sra. Burnett, magnífica auréola luminosa. A princípio parecia branca, mas se condensou pouco a pouco e a seu turno tomou um matiz vermelho vivo, coloração que contrastava extraordinariamente com a brancura dos travesseiros. Ela sobrevoava a cabeça numa distância de 3 polegadas e tinha uma espessura de 4 polegadas. A cor vermelha parecia viva no exterior, ao passo que na borda interior era mais pálida e mais transparente. Em outros termos, na borda exterior parecia ter o aspecto de dentes de serra, se bem que formada de uma reunião compacta de chamas. Quando a auréola estava formada definitivamente, começou a se esboçar outra luz vermelha em torno dos olhos da moribunda, que continuava sempre em estado comatoso. Depois desceu e envolveu o nariz e a boca. Ao mesmo tempo, o disco situado sobre o abdômen continuava a flutuar e o todo permaneceu visível por mais de 20 minutos, durante os quais as espectadoras puderam observar o fenômeno com a máxima facilidade. Minha esposa fechou os olhos e verificou que, cerradas as pálpebras, ela nada via, o que prova ter se tratado realmente de um fenômeno objetivo, o que, de resto, já estava demonstrado por ter sido observado por 3 testemunhas. Minha esposa acreditou, no começo, assistir à emissão da aura da agonizante, mas, à medida que o fenômeno se desenvolvia, ela se convencia de que devia tratar-se do corpo etéreo, que parecia condensar-se gradualmente à proporção que os fluidos saíam do corpo carnal, visível aos olhos humanos nos centros de condensação. A Sra. Burnett extinguiu-se 16 horas depois. Durante todo esse tempo ela permaneceu inconsciente. Foi só no momento de morrer que ela pronunciou uma vez o nome de minha esposa. As 3 testemunhas do fenômeno assinaram a presente relação. Declararam unanimemente estar bem certas do que viram. Não há dúvida alguma de que o fenômeno apresenta extraordinário interesse e difere dos outros fatos do gênero de que tive conhecimento. Reverendo Charles Twell Daly. O relator se engana quando afirma que o fenômeno exposto difere de todos os do gênero. É apenas verdade que as fases dele são diferentes quando se observa notadamente o fluxo e o refluxo fluídico. Este episódio não ocorre nunca da mesma maneira nos moribundos junto dos quais é observado, considerando-se que, em tal ocorrência, a emissão fluídica depende de uma multidão de causas. As principais são as idiosincrasias físico-psíquicas peculiares a cada indivíduo, combinadas com a natureza da doença e o gênero de morte ao qual sucumbe. Quanto ao fenômeno em si, ele não pode mudar, pois que consiste no fato de que, durante a crise da morte, liberta-se do corpo humano alguma coisa de fluídico, de substancial, de vital, que se concretiza, raras vezes, em um globo luminoso, fora do qual os sensitivos não veem nada corpo mental dos teósofos, ao passo que, na maioria dos casos, os sensitivos assistem à reintegração do corpo etéreo sob a sua forma humana vivificada e animada. Caso 39. Este caso, a princípio coletivo, pois são 8 os sensitivos, passou-se há alguns anos. Transcrevo da Lid, 1922, pág. 182.
A senhorita Dorothy Monk enviou ao diretor da Leeds, Sr. David Gow, o seguinte relato do que ocorreu no leito de morte de sua própria progenitora, morte sobrevinda a 2 de janeiro de 1922. Em nosso meio familiar fomos testemunhas de um fenômeno extraordinário, sobrevindo no leito de morte de nossa adorada mãe, a 2 de janeiro último. Esse fenômeno impressionou fortemente todo o mundo, razão pela qual ansiosamente aguardo um esclarecimento a respeito, dada a vossa grande experiência no assunto. Após longa enfermidade, agravada por uma crise gástrica, nossa mãe faleceu por causa da fraqueza de seu coração. Para as 7 horas da noite fatal, a enferma, já no coma, abriu a boca e, desde esse momento, observamos todos uma nuvenzinha espessa e branca que se formava acima de sua cabeça e que se alongava até a cabeceira do leito. Ela saía de sua cabeça, mas se condensava, em grande parte, do lado oposto dele. Ficou suspensa no ar como uma nuvem espessa de fumaça branca, que se mostrava às vezes tão opaca que nos impedia de ver o espaldar do leito. Ela, porém, variava sempre de densidade, se bem que não notássemos nenhum movimento nessa espécie de nuvem. Comigo se encontravam presentes 5 outras irmãs e todos nós vimos distintamente esse fenômeno extraordinário. Meu irmão e meu cunhado entraram e puderam observar o fenômeno tal como nós. Uma luz azul iluminava o aposento e centelhas de luz branca fulguravam a intervalos. Observamos que o maxilar inferior da moribunda tinha continuado a abrir-se lentamente. Durante algumas horas não houve variações notáveis do fenômeno, com exceção de uma auréola de raios luminosos amarelos em torno da cabeça dela. Contamos 7 desses raios, que variavam sem cessar de comprimento, indo de 12 a 20 polegadas. Para meia-noite tudo se dissipou, ainda que a nossa mãe não morresse senão às 7 horas da manhã. Às 6h15 dessa mesma manhã, uma das minhas irmãs, que repousava em um outro quarto, ouviu uma voz que murmurava: "Ainda 1 hora de vida, ainda 1 hora." Ela levantou-se, impressionada, e veio assistir aos últimos momentos de nossa mãe que, efetivamente, exalou o último suspiro 1 hora e 10 minutos depois que a minha irmã ouviu essa voz premonitória. Rendemos graças a Deus por nos ter permitido assistir à partida de sua alma e tirou assim as nossas lágrimas a amargura de um adeus sem volta. Não há quem não veja quão importante é este caso, e sugestivo do ponto de vista espiritualista. E isto tanto mais porque, do lado demonstrativo, é invulnerável por ser de data recente e ter sido confirmado logo pelos percipientes, porque todas as testemunhas, junto ao leito de morte, observaram, de modo idêntico, o processo desse fenômeno em todas as fases e porque, desta vez, foram 8 a verificar. Resulta daí que a hipótese alucinatória, devendo ser excluída, a existência do fenômeno está cientificamente demonstrada. É preciso acrescentar que o Sr. David Gow, diretor da Leeds, foi à casa da relatora para conversar com as testemunhas dos fatos sobre os diversos episódios do fenômeno e teve a melhor impressão da capacidade de observação de todas elas, que se acham ainda sob a impressão indelével de haver assistido a partida de uma alma para o além. Sendo assim as coisas, o fenômeno em questão deveria oferecer um assunto de reflexão profunda não apenas aos entendidos da metapsíquica, mas também aos psicólogos, aos fisiólogos e os filósofos. Quem quer que, na verdade, examine este caso e possua uma cultura suficiente e um sentido filosófico bem desenvolvido para ter, por vezes, experimentado a necessidade de parar para meditar sobre o mistério do destino humano, não poderá deixar de refletir sobre o feixe de luz que os fenômenos aqui estudados projetam sobre as trevas que cercam o futuro do ser humano. Quem quer que, em suma, possua inteligência, e não apenas instintos, não deixará se aperceber que se acha em face de fatos que prometem, em futuro próximo, fornecer a chave para resolver o grande enigma. Dia virá em que todos o compreenderão e, a partir desse dia, começará um ciclo novo para a evolução moral, social e espiritual do gênero humano. Com a nossa época, começou o período laborioso dos precursores da grande ideia. Estando as coisas assim, é inevitável que novas perplexidades surjam sempre perante os raros pesquisadores da nova ciência, a ciência da alma. Assim, por exemplo, em nosso caso, dever-se-ia concluir que, se a emissão de fluido, no leito de morte, é percebida coletivamente por todos os assistentes, no número de 8, é então porque a materialidade da emissão é suficiente para ser registrada por olhos normais e não apenas por olhos de sensitivos. E, se assim é, porque então o fenômeno não se repete em todos os casos de morte? Ou apenas porque, quando se produz,
não fica constantemente visível até o momento da morte do moribundo. Porque se desenrola durante uma vintena de minutos para desaparecer em seguida, instantaneamente, quando o enfermo permanece ainda com vida durante 7 horas. São perguntas essas que é preciso deixar sem resposta. Entretanto, é confortador para nós pensar que, quando se analisa, se compara, se classifica todas as modalidades variadas segundo as quais se desenvolvem os fenômenos de bilocação, a começar pelo fenômeno sugestivo ao possível das sensações de integridade nos amputados para terminar pelo caso dos videntes testemunhas da reintegração e da partida do corpo etéreo perfeito, vitalizado e animado, com a assistência de entidades que aparentemente intervêm utilmente no leito dos moribundos, quando, digo eu, se tem o cuidado de julgar cientificamente o conjunto complexo dos fatos, então as perplexidades que se tem a dissipar perdem todo o valor teórico e a incerteza fica neutralizada. Chega-se igualmente a deduzir do conjunto dos fatos que, desde já, se conhece bastante sobre os fenômenos de bilocação para concluir, com conhecimento de causa, que eles bastam por si sós para demonstrar, experimentalmente, a existência e a sobrevivência do espírito humano. Caso 40. Com o fato seguinte, assistimos à emissão progressiva, mas bastas vezes intermitente e regressiva, de fluidos do corpo do moribundo até a formação completa de um corpo etéreo perfeito, com a percepção de entidades espirituais vindo acolher o recém-nascido no mundo espiritual. O relator percipiente é o célebre médium reverendo William Stanton Moses e o fenômeno aconteceu no leito de morte de seu próprio pai. O reverendo Moses publicou logo a narração dele na revista Lead, 9 de julho de 1887, da qual era diretor. Escreve ele: recentemente pela primeira vez em minha vida, tive ocasião de estudar o processo da desencarnação de um espírito. Tantas coisas aprendi nessa experiência que útil me parece narrar aos outros o que vi. Trata-se de um parente bem próximo, de quase 80 anos, que caminhava para o túmulo sem ser atingido por moléstia alguma. Percebi, por certos sintomas, aparentemente insignificantes, que o seu fim estava próximo e acorri para cumprir o penoso dever que, em tais circunstâncias, nos incumbe. Com auxílio dos meus dons espirituais, pude perceber como ao redor e acima do seu corpo se formava a aura luminosa com a qual o espírito deveria forjar para si um corpo espiritual. Vi quanto ela aumentava em volume e em densidade, se bem que sujeita a contínuas variações para mais ou para menos, segundo as oscilações que experimentava a vitalidade do moribundo. Assim, dado-me foi verificar como a absorção de um alimento leve ou a influência magnética de pessoas que rodeavam o enfermo tinha um efeito de por vezes avivar momentaneamente seu corpo e obrigar o espírito a reintegrá-lo. Desse modo, a aura se mostrava mais ou menos luminosa, de acordo com o fluxo e o refluxo. Eu assisti ao mesmo processo durante 12 dias e 12 noites e posto que, desde o 7º dia, o corpo mostrasse sinais evidentes de seu próximo fim, essa curiosa flutuação de vitalidade espiritual, em via de exteriorização, se prolongou da mesma maneira. Por intervalos, mudava a cor da aura, que assumia, além disso, formas cada vez mais definidas à medida que se aproximava para o espírito a hora da libertação. Foi somente 24 horas antes da morte, quando o corpo jazia inerte com as mãos cruzadas que sobre o peito, que vi aparecerem anjos da guarda que avançaram para o moribundo e, sem esforço algum, fizeram sair o espírito do corpo esgotado. Simultaneamente, os familiares declararam que o corpo estava morto, e não podia deixar de ser assim. Com efeito, o pulso e o coração não davam sinal algum de vida e o espelho não ficava embaciado com o seu hálito. E, todavia, os cordões magnéticos ainda ligavam o espírito ao cadáver e ainda permaneceram por 38 horas. Observo que, se nesse período, interviessem condições favoráveis e se uma vontade poderosa tivesse agido sobre o cadáver, possível teria sido chamar o espírito ao corpo. Uma ressurreição de Lázaro não se teria realizado em tais circunstâncias. Quando finalmente se romperam os cordões fluídicos, os traços do morto, que exprimiam os sofrimentos suportados, tornaram-se completamente serenos e assumiram inefável expressão de paz e repouso. O caso relatado é sobretudo interessante pelo fato de se assistir a todas as fases de desdobramento do corpo etéreo e do corpo carnal até a inteira formação do primeiro, com a visão que se seguiu, de desencarnados vindos para acolher o espírito recém-nascido. Bem se compreende que a percepção total do fenômeno, tal como foi descrito, só está reservada aos olhos de sensitivos e de médiuns, razão pela qual raros são os casos de ordem coletiva nesta categoria de manifestações,
O que contrasta curiosamente com outro fato de, nas aparições de defuntos no leito de morte, fenômenos complementares dos que aqui estudamos, muito frequentes serem os casos de percepções coletivas e sucessivas dos mesmos fantasmas de defuntos. De qualquer maneira, é um fato que, nas minhas classificações, só se encontram 4 casos de visão coletiva do corpo etéreo, perfeitamente separado no leito de morte, com esta particularidade que prefiro não utilizar, quer por causa da forma anedótica dos relatos, quer por causa da insuficiência dos detalhes. Vou, pois, relatar outros 2 casos do gênero, de ordem coletiva, mas que se desenrolaram algum tempo antes da morte dos pacientes. Resulta daí que se tratará, ainda bem nessas contingências, de um fenômeno de desdobramento espontâneo e passageiro de pessoas vivas, e não de emanações vitalizantes do organismo humano que concorrem para a elaboração definitiva do corpo etéreo, isto é, do invólucro do espírito. Existe uma diferença entre as 2 ordens de fenômenos, porém, no fundo, ela é mais teórica do que prática. Caso 41 tomo de empréstimo aos Análises de Ciências Psíquicas, 1891, pags. 193-203. É um fato que nada deixa a desejar do ponto de vista da documentação. 3 foram os percipientes que forneceram, separadamente, os seus informes. Limito-me a reproduzir os do percipiente principal, o Dr. Snad, amigo pessoal do Dr. Dariex, diretor da citada revista. Escreve ele, em 1878 eu morava, com minha mãe e minhas 3 irmãs, na rua Jacob, 28. Minha mãe, gravemente enferma, estava acamada havia 4 meses. Nesse dia, 9 de janeiro, quinta-feira, sentindo-se um pouco melhor, manifestou o desejo de assistir, de seu leito, à nossa refeição da noite. Chegou um amigo nosso, o Sr. Menon, que aceitou o convite para passar o verão conosco. Era perto de 9 horas de uma noite calma, com um tempo brumoso e sombrio. Estávamos à mesa falando de assuntos diversos, com espírito despreocupado e direi que quase tranquilo, em vista da melhora que apresentara o estado de saúde de minha mãe. O ruído de nossa conversa pareceu, por fim, fatigar a doente, que, desejando repousar um pouco, pediu que fechássemos a sua porta. Fechamos então as 2 tampas da porta e a conversa prosseguiu. De repente abriu-se inteiramente a porta do corredor, as tampas da porta do quarto dela se chocaram com estrondo e se abriram ao mesmo tempo e a voz plangente do vento aumentou. Um golpe de vento, com todas as janelas fechadas, pareceu-me estranho. Olhei. Entre os portais que enquadravam a entrada do quarto, estava uma sombra, a de uma mulher, pequena, curvada, a cabeça inclinada e os braços cruzados sobre o peito. Parecia cobri-lo um véu cinzento e empoeirado e dir-se-ia que era uma religiosa. Ela andou suavemente pela sala de jantar, deslizando pelo assoalho, sempre com a mesma atitude. Não se lhe viu o rosto. Passou junto de mim, contornou a porta e entrou no corredor, na sombra do qual esvaneceu. Sobreveio um segundo golpe de vento que fechou as portas. Isso havia durado de 7 a 8 segundos. O que experimentei de modo algum foi medo. Como sentimento de mortificação se estabeleceu entre nós. Havíamos visto todos os 3 a mesma coisa e não ousávamos confessá-lo. Minha irmã parecia particularmente transtornada. Não é nada. Disse o Sr. Minon, é apenas um jogo de sombras, não se espantem. Conheci, replicou minha irmã, uma família russa na qual isto passou ao estado de crença. Quando uma sombra sai do quarto de um enfermo, ele morrerá no mesmo dia ou certamente em breve tempo. Minha irmã levantou-se e entrou no quarto de nossa mãe. Meu amigo e eu permanecemos silenciosos. Minha irmã mais moça, ocupada a algures, aproximou-se então de nós e lhe contei o que se passara. O caso surpreendeu-a sobremaneira. Levantei-me, meu amigo despediu-se e saímos juntos. Quando regressei, encontrei minhas 2 irmãs ao lado de nossa mãe. Disseram-me que ela sofria muito e, de fato, achei-a muito abatida, bem fraca e apenas respondeu às minhas perguntas. O que ainda hoje me surpreende é que evitávamos falar dessa aparição, todavia cada um de nós pensava nela. Os dias que se sucederam foram dos mais tristes, pois o estado da enferma se agravava visivelmente. Na semana seguinte, eu estava só com a nossa mãe. Ela estava na sala de jantar, sentada, já alguns instantes, em sua poltrona, e nossas irmãs haviam saído. Eram 5 horas da tarde, a hora habitual da visita do Dr. D. Ela levantou-se e, nesse momento, senti-me chocado pela sua atitude. Era da sombra que havíamos visto, pequena, curvada,
caminhando lentamente para a porta. Um xale lhe cobria os ombros e a cabeça, mas não se lhe via o rosto, estando os braços cruzados no peito. No dia 24 de janeiro, pelas 9h30, nossa mãe falecia, deixando-nos mergulhados na mais profunda tristeza. Estes fatos, que não procuro explicar, eu vos transmito, tais como se passaram. As, Dr. Emily Snad, Boulevard Arago 15. Seguem, no texto, as duas outras relações, igualmente bem interessantes, mas por demais longas para serem aqui reproduzidas. Limitar-me-ei a citar-lhes as passagens referentes à aparição do fantasma desdobrado da enferma. A irmã mais velha assim escreve: de repente, vindo do fundo do corredor, o vento pareceu aumentar, acompanhado desse som mugente e lastimoso que lhe é peculiar. A porta do corredor, fechada à chave, abriu-se com violência, as duas tampas envidraçadas da porta entrechocaram-se com estrondo. Espantada com um pé de vento em um dia calmo, olhei então e uma coisa estranha e inexplicável se passou. Uma sombra, parecida com uma sombra de mulher, estava lá, na entrada do quarto de nossa mãe. Ela se afastava do portal e deslizava na direção do corredor. Via-a, de forma vaga, no começo, depois mais nítida quando se projetou na parede. Chegada ao ângulo que formava nesse lugar, ela desviou-se, avançou para a sala e dirigiu-se novamente para o corredor. Nesse instante, ela se projetou nitidamente sobre o fundo branco da porta aberta, onde se mostrou distinta, precisa. Era bem uma sombra de mulher, antes compacta que transparente, e portanto, tinha, se posso exprimir-me assim, a diafaneidade de certas nuvens. Era pequena, ligeiramente curvada, e estava com a cabeça baixa e os braços cruzados sobre o peito. Havia um ar de recolhimento e de resignação em sua atitude. A cabeça e os ombros estavam cobertos por uma espécie de véu cinzento, que lhe ocultava o rosto. Disse uma irmã religiosa. Ela entrou no corredor, caminhou nele e desapareceu na escuridão. Um pé de vento, menos forte do que o primeiro, empurrou a porta atrás dela e o quarto de nossa mãe fechou-se sem ruído. O Sr. Minon Cornuet escreve: vimos perfeitamente uma sombra deslizar ao longo da porta do quarto da doente e da porta conducente às outras duas peças, ou, em outras palavras, seguindo completamente o ângulo. Essa sombra, da estatura de uma pessoa acima da média, tinha o aspecto de uma mulher velada, à maneira das religiosas de diversas ordens, e conservava a cabeça baixa. Ela me pareceu cada vez menos nítida e, chegada à vão da porta que dá para a sala, desapareceu. Dir-se-ia que ela desapareceu no soalho. Nesse momento, as duas tampas da porta, que se tinham brusca e simultaneamente aberto e fechado antes da passagem da sombra, retomaram, rápida e simultaneamente, após sua passagem, a posição primitiva, chocando-se, num golpe bastante seco, contra suas ombreiras. Em seus comentários, o Dr. Dariex procede à análise penetrante das três relações fornecidas pelos percipientes, após o que, conclui nestes termos: assim sendo, insistimos neste ponto, a maneira diferente, pela qual a sombra foi vista pelas testemunhas, parece devida à posição delas em relação ao trajeto da mesma sombra e essa maneira diferente parece pleitear em favor de uma certa objetividade. Não ousaríamos, entretanto, concluir que a aparição era verdadeiramente objetiva e que as três percipientes viram realmente o duplo fluídico da enferma ou o seu fantasma, mas cremos dever submeter à meditação de cada um as 5 seguintes observações. Primeira, um fenômeno estranho e inesperado foi espontâneo e simultaneamente visto da mesma maneira pelas pessoas presentes, cuja atenção foi despertada por um pé de vento. Segunda, logo depois, a senhorita Snad foi ver sua mãe e a encontrou adormecida. Terceira, logo a doente se sentiu mais mal, seu estado piorou progressivamente e ela morreu alguns dias depois. Quarta, é impossível a uma sombra projetada poder, em algum caso, simular o trajeto percorrido pela sombra observada. Quinta, o golpe de vento, que despertou a atenção das três testemunhas, acompanhado da abertura das portas antes da passagem da aparição, produziu-se em tempo muito calmo e quando todas as janelas se achavam fechadas. De outra parte, as testemunhas não observaram que o ar do aposento estivesse agitado quando ouviram o mugir do vento e viram as portas se abrirem. Assim fala o Dr. Dariex. Parece-me, depois desta argumentação racional e medida de metapsiquista prudente como ele era, que se deve admitir, como demonstrado, que se tratava efetivamente do desdobramento da enferma em condições de materialização parcial.
A esse propósito é preciso considerar a circunstância, inteiramente sugestiva, das duas portas que espontaneamente se abriram antes da passagem do fantasma, para se fecharem sozinhas logo que o fenômeno terminou, o que se produziu, por assim dizer, a fim de permitir a passagem a um fantasma muito materializado para poder passar através da madeira da porta, como tal acontece, ordinariamente, nos casos de aparições fluídicas. Observo, além disso, que o fato de as portas se abrirem sozinhas subentende uma intenção de dirigir o desenvolvimento da manifestação, ao passo que a forma parecida e a forma adotada por essa, uma e outra reproduzindo, com exatidão, a forma e atitude com as quais a mãe se apresentaria, alguns dias depois, ao filho, conferem à manifestação o valor de uma premonição de morte para a enferma. O fato de ter o fantasma se apresentado velado toma aqui uma grande significação. É como se ele quisesse evitar impressionar muito penosamente os filhos a respeito da morte que pairava sobre a família, limitando-se unicamente a prepará-los, ao suscitar neles um temor benfazejo próprio para atenuar as consequências dolorosas dela, o que, como se sabe, é característica de uma grande parte das premonições de morte. A esse respeito surge, porém, esta formidável questão, se é verdade como indiscutivelmente o é que todas as particularidades, segundo as quais se desenrolou o caso em questão, concorreram para fazer sobressair uma intenção de dirigir a manifestação produzida, a que atribuir-lhe a origem. A intervenção dos espíritos. Quem o sabe? Enfim, a propósito deste fato de aparecerem os fantasmas desdobrados constantemente vestidos, recordo os comentários já feitos a respeito do caso 34, com o fim de demonstrar que esta circunstância, na aparência absurda e inverossímil, e consequentemente perturbadora em teoria, é, ao contrário, explicável graças às experiências hoje feitas sobre a fotografia do pensamento e que provam que o pensamento é uma força plástica e organizadora. Caso 42 Neste outro fato de ordem católica, há percepções sensoriais diversas, isto é, um percipiente vê o fantasma desdobrado da enferma enquanto um outro percipiente sente tocar em seu ombro quando o fantasma lhe passa perto. O caso foi solidamente atestado pelas duas testemunhas. Eu extraio do jornal Office American SPR. 1915, pág. 329. A narradora, Sra. Margaret Sargent, é uma enfermeira diplomada. Escreve ela, há alguns anos, em Augusta, Geórgia, eu cuidava de certa jovem atacada de uma febre obstinada, que tinha extenuado também a sua afetuosa mãe pelas longas vigílias passadas na cabeceira da cama da filha, de modo que o médico recomendara, com insistência, à mãe, que repousasse para recuperar as suas forças com o sono. Achava-me com o médico junto da moça doente. Para as 11 horas da noite, notamos na enferma sinais inquietantes, todavia não quisemos assustar a mãe porque o médico tinha receio de que ela ficasse também enferma, se não fizesse o repouso necessário. Sabíamos que a doente desejava ardentemente a presença da mãe, mas, como tivesse caído em um estado de inconsciência, não achamos necessário satisfazer-lhe o desejo. Os sintomas da crise pré-agônica não tardaram a manifestar-se e nesta situação acreditamos mesmo que a doente acabava de morrer. O médico e eu, familiarizados há muito com as cenas da morte, sentimos-nos desta vez como que invadidos por uma sensação de solenidade misteriosa que nos prendeu, por certo tempo, em nosso lugar. Eu estava sentada ao pé da cama, velando silenciosamente a pobrezinha cuja respiração cessara de se manifestar pelos movimentos do peito. De repente, vi avançar, da cabeceira do leito, uma forma branca, vestida, da qual eu não podia ver o rosto porque virara a cabeça para o outro lado. Ela permaneceu um momento ao lado do corpo inerte da moça, depois passou rapidamente pelo doutor e deslizou-se perto de mim, virando sempre o rosto em outra direção, e entrou no quarto em que dormia a mãe da enferma. Senti-me tomada de espanto, ao mesmo tempo que invadida por uma impressão misteriosa que me impedia de mover-me e de falar. Eu não a poderia tomar por uma pessoa viva, mas não conseguia compreender como tinha saído de um lugar em que não havia porta alguma. No instante em que ela passou junto do médico, este estremeceu e exclamou: "Quem me tocou no ombro?" Eu respondi: "Foi provavelmente esta senhora que passou ao seu lado", e ele, muito intrigado, replicou: "Que senhora? Não vejo ninguém e, no entanto, fui tocado no ombro. Que significa isto?" Olhamos um para o outro, no cúmulo da estupefação, mas fomos chamados à realidade pela voz fraca da doente que, com o maior espanto nosso, vivia ainda e recuperara os sentidos.
Ela viveu ainda 24 horas para se extinguir em seguida, em plena consciência, com a mãe lhe segurando afetuosamente a cabeça e buscando recolher, no último adeus, algumas palavras que exprimissem alegria e felicidade espirituais. É nossa convicção inabalável que, nesta hora suprema em que a morte se anunciou iminente, o espírito da jovem, que idolatrava a mãe,